Boa noite, a paz do Senhor para todos. Para você que nos acompanha pela internet, é um prazer ter você aqui nessa noite conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Queridos, quem está animado com essa campanha, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você está animado mesmo? Pergunta para o seu irmão do lado se ele está animado. Você está animado para essa campanha? Você já consegue memorizar o tema dessa campanha? Qual o tema da nossa campanha no mês de maio? Está quase bom. Em Cristo. Vamos de novo. Em Cristo. Amém. Em Cristo saltarei muralhas. Eu tenho certeza que você vai saltar muralhas. Mas é só para quem acredita. Você acredita, Jéssica? Isso aí, é só para quem crê. E eu vim aqui, queridos, quando o pastor Sérgio não, primeiro o Léo, né? Depois o pastor Sérgio falou comigo a respeito da abertura da campanha. Eu confesso que inicialmente eu fiquei preocupado, porque a gente, quando abre o mês, as coisas são muito em cima da hora. Mas Deus, Ele, nesses 2 dias, colocou uma palavra no meu coração para que nós possamos preparar o terreno, para que lá na última quinta-feira, você possa literalmente se apropriar daquilo que Deus tem para você ao longo desse mês. Amém? Quem recebe? E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria pavimentar o caminho para os pastores que virão nas próximas quintas-feiras, trazer essa palavra realmente para todos nós, de que em Cristo nós vamos saltar muralhas. Eu queria ler 2 versículos apenas. O primeiro é o base da campanha, que está lá no Salmo 18, verso 29. E depois eu queria ler um outro, 2 Coríntios 5, 17. Amém? Você está comigo? Então vamos ler lá, Salmo 18, 29. Já está aqui, ó. O pessoal da mídia é eficiente. Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque entrei pelo meio, com meu Deus saltarei. Mais uma vez. Amém. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 17. Vamos lá, juntos. Assim as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Podemos mais uma vez? Assim as eis. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Vamos orar, feche os seus olhos, mesmo assentados, mas em total reverência. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui essa noite, iniciando essa campanha, nos preparando para o agir de Deus na nossa vida ao longo desse mês. Nós cremos, Deus, que Tu tem muitas coisas preparadas para todos nós. Eu creio que Tu há de abençoar os Teus filhos, principalmente esses guerreiros, esses valentes que vieram até aqui essa noite, esses irmãos que nos acompanham pela internet. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na vida deles, ao ponto, literalmente, deles manifestarem com total propriedade que em Cristo eles irão saltar muralhas. Pai, nos abençoa, fala conosco nessa noite, glorifica o Teu nome, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz, muito satisfeito por essa oportunidade. E, sem sombra de dúvidas, esse texto que o salmista expressa aqui no Salmo 18,
é um texto assim que nos impulsiona, nos catapulta para frente, para que nós possamos literalmente ver isso acontecer na nossa vida. Se nós atravessarmos a Bíblia, nós observamos que ao longo dela, nós vemos o povo de Deus vencendo as suas aflições, enquanto o seu povo, o povo de Deus, ele se coloca na posição de realizar a obra que Deus determinou para ele. Então as dificuldades elas vão vir, as aflições elas vão vir, o povo de Deus vai vencendo, mas enquanto o seu povo vai realizando, vai fazendo a sua obra. Então, queridos, todos aqueles que estão em Cristo, repita comigo, em Cristo, que se lançam nos projetos de Deus, nos projetos divinos, e foram naturalmente capacitados por Deus, eles vão fazer proezas nessa terra para a glória do nome dEle. Vão fazer, irmãos, sabe por quê? Porque estão no exercício de uma obra. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades. E quem disse que você não iria ter? O próprio Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu... Se ele venceu, você pode vencer também, em nome de Jesus. Fala assim, ó, você pode vencer, meu irmão. Você pode vencer também, vai vencer, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, eu queria citar aqui 2 salmos, que nos colocam numa situação tal, que vão mostrar, irmãos, a grandeza do agir de Deus na minha e na sua vida. O Salmo 60, 12, que diz assim, ó, em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Você pode dar um glória a Deus? Então, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. O Salmo 108, 13, também fala mais ou menos a mesma coisa. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés os nossos inimigos. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, queridos, Deus ele vai ao longo da sua palavra, fazendo uma série de promessas para aqueles que estão em Cristo. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre, Ele não deixa de cumprir uma promessa sequer. E aqui você vê no Salmo 18, o salmista, quando ele afirma que com Deus, ele usa esse termo, com Deus, ele é capaz de desbaratar, de dispersar, de pôr em debandada exércitos, e com Deus também ele é capaz de saltar muralhas. Eu acho muito interessante, queridos, eu queria fazer esse destaque, essa distinção, abrir esse parêntese, porque o título da nossa campanha é em Cristo. Até o final vocês vão memorizar, porque isso é importante para as próximas quintas-feiras. Em Cristo saltarei. Mas o texto do salmista, ele diz, com Deus, em Deus faremos proezas, mas o texto base do Salmo 18, ele diz, com Deus. Tem uma diferença aqui, bastante pequenininha, que eu queria colocar aqui para vocês, que é muito importante. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a palavra de Deus, quando Deus desejava falar com o povo, o Espírito de Deus ele vinha de forma temporária sobre as pessoas, e ali o Senhor ele falava, ele agia, ele fazia, acontecia, e depois o Espírito de Deus saía, se recolhia. Não é como nós temos hoje o Espírito de Deus fazendo morada dentro de nós. Repita comigo assim, ó, dentro de mim. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus foi fazer morada dentro dele. Então olha a responsabilidade, você carrega o próprio Deus dentro de você. Isso é muito sério, irmãos. Você carrega o próprio Deus dentro de você. É por isso que a Bíblia chama você de templo do Espírito Santo. Então há uma pequena diferença entre o texto base e o que nós estamos
colocando aqui é porque no Antigo Testamento, literalmente, as pessoas andavam com Deus. Porque o agir de Deus, na sua maior parte do tempo, era do lado de fora. Deus andava junto, Deus trabalhava junto, caminhava junto e agia do lado de fora. Hoje não. Hoje o agir de Deus, ele parte de dentro de você. Nós caminhamos em Cristo e Cristo dentro de nós. E o Espírito de Deus dentro de nós. E é por isso que nós falamos aqui com muita propriedade, no segundo texto, no segundo versículo que nós lemos, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Aí o texto continua, nós vamos aqui desenvolver um pouco mais isso. Mas eu quero colocar para você que independente do Espírito de Deus estar fora, como era no Antigo Testamento, ou o Espírito Santo de Deus estar dentro de nós, na nova aliança, o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo do mesmo jeito e continua fazendo a mesma obra na minha e na tua vida. Você pode glorificar a Deus? Ele continua agindo do mesmo jeito, queridos. E é por isso que o salmista, independente de ser dentro ou fora, ele expressa aqui no Salmo 18, são duas expressões. A primeira expressão, ele fala que batalhas, ele fala de batalhas que nós temos que enfrentar. Quem tem batalha para enfrentar aí? Levanta a mão. E na segunda parte do texto ele fala o quê? De barreiras que nós precisamos sobrepor, que nós precisamos transpor, que nós precisamos superar. Então o salmista está colocando aqui que se Deus estiver conosco, e no caso nosso hoje, se Deus estiver em nós, nós vamos desbaratar os inimigos e iremos literalmente saltar muralhas. Quem quer saltar a muralha aí? Glorifica. Então eu queria fazer essa introdução para dizer para você que as nossas lutas do dia a dia, as nossas batalhas diárias, o Senhor ele quer, o Senhor ele pode capacitar você para vencer uma por uma em nome de Jesus. Você pode vencer, você pode saltar. E a proposta dessa campanha, queridos, é que com a ajuda de Deus, nós vamos poder ultrapassar as barreiras que nos impedem de avançar. Eu não sei você, eu tenho algumas barreiras que me impedem às vezes de avançar, mas eu me aposto dessa palavra, eu me aproprio desse Deus que está dentro de mim, para que eu possa vencer uma a uma. É uma batalha atrás da outra, mas também é uma vitória após a outra para a glória do nome dele. Então, queridos, é interessante que essas coisas elas vão acontecer, são promessas que são colocadas para nós, mas eu queria fazer algumas perguntas, baseado nessa nossa introdução. Está aqui no Salmo 18, a promessa. Será que isso acontece com todo mundo? Será que é qualquer pessoa que pode chegar e falar isso? Em Cristo saltarei muralhas, ou com Deus eu posso desbaratar exércitos e saltar as muralhas ou pular os muros? Será que, queridos, basta estalar os dedos e a coisa acontece? Será que é tão simples assim, Antônio? Será que você pode dispersar os inimigos que porventura aparecem diante de você, ou saltar as muralhas, os obstáculos que surgem na sua vida, vivendo de qualquer maneira? Será que é assim? Será que é dessa forma, queridos? E é sobre isso que eu queria abrir essa campanha, e eu queria falar sobre isso com vocês, conversar, eu queria desenvolver esse sermão, para que nós possamos compreender, porque às vezes a gente acaba colocando muita coisa aqui e fazendo saltar das Escrituras muitas coisas para o povo, sem atentar para alguns detalhes. Às vezes nós achamos que nós vamos receber tudo que Deus promete, ou tudo aquilo que é profetizado, sem que a nossa vida esteja preparada para isso, achando que é vivendo de qualquer maneira, ou chegando aqui do jeito que você acha que tem que chegar, ou vivendo a sua vida lá fora, de qualquer jeito. Eu vim aqui dizer para você que não é bem assim não.
Então, se você veio para essa campanha, e eu agradeço a Deus por estar abrindo ela, porque depois de ouvir essa palavra, você vai estar pronto para nas próximas quintas-feiras receber o agir de Deus na sua vida e realmente saltar muralhas e desbaratar exércitos. Hoje é uma palavra de conscientização, de preparação de terreno. E é por isso que eu queria, nessa campanha, que tem como tema, em Cristo saltarei muralhas. Eu queria repetir aqui 2 Coríntios 5:17. O texto diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ah, se eu fosse você, eu glorificava a Deus por você estar em Cristo. Aleluia. Então, queridos, esse texto aqui, quando Paulo ele fala para a igreja de Corinto, repita comigo, Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando com a igreja. E aí é interessante como Paulo ele se volta para uma igreja e ele coloca essa, entre aspas, dúvida. Se alguém está em Cristo, ele está falando com uma igreja. Em tese, todos deveriam estar, sim ou não? Mas ele fala, se alguém está em Cristo. E eu quero fazer aqui as vezes de Paulo, falando também para uma igreja e dizendo que se alguém está em Cristo, vai saltar a muralha. Vai saltar a muralha. Porque não é com a nossa própria força, não é da forma que nós bem desejamos caminhar nesta terra, não. Nós temos uma condição aberta por Paulo aqui, que vai justificar aquilo que o salmista colocou lá no Salmo 18. Que vai fazer com que nós tenhamos algumas características ou algumas vertentes adotadas na nossa vida, para que nós possamos literalmente nos apropriar do que está sendo profetizado aqui, e será ao longo dessas quintas-feiras, ao longo dessa campanha. Em Cristo saltarei muralhas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, eu queria desenvolver 3 situações aqui que vão justificar, que vão mostrar que nós literalmente estamos em Cristo. E a primeira coisa é que se você está em Cristo, você é nova criatura. Repita comigo, se você está em Cristo, você é nova criatura. Não tem jeito, não tem como estar em Cristo sem que a criatura seja nova. E se a criatura não for nova, não tem como saltar muralhas, entenda isso. Não tem como saltar muralhas. Então eu já coloco para você aqui que não tem como nós queremos alcançar as promessas de Deus vivendo de qualquer maneira. E a primeira coisa que Paulo fala para a igreja de Coríntios, e o pastor Denilson fala para a Nova Jerusalém Ilha, é que para saltar a muralha, você precisa estar em Cristo. Onde estão aqueles que estão em Cristo Jesus? Cristo, ser nova criatura, queridos, pressupõe transformação. Não tem como nós acharmos que ser nova criatura é simplesmente nós virmos até aqui, ouvirmos uma palavra, levantarmos a mão e acharmos que já está tudo resolvido sem que haja transformação. Não. A pessoa, quando ela entrega a sua vida para Jesus, quando ela entrega verdadeiramente e se torna realmente nova criatura, ela passa a ser uma pessoa transformada. A transformação alcança a vida dela. Eu, certa vez, estava conversando com uma pessoa, e ela estava
trazendo para mim aquele texto de Marcos 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está. E a pessoa, ela falava para mim, dizendo que aquele for batizado ali do texto era o batismo nas águas. E ela dizia que, eu falava para ela que não é o batismo nas águas. E ele falou: pastor, tem muita gente na igreja que acha que é o batismo nas águas. E aí eu fui explicar para ela, para essa pessoa, e aí eu usei, sabe o que, irmãos? Eu usei uma história que um poeta grego chamado Nicander, ou Nicandro, da região de Cólofon, ele usava para poder explicar essa questão. Porque quando nós vamos em Marcos 16, e analisamos essa questão do ser batizado, ou for batizado, você vê que no original ali é usada uma palavra bastante interessante, é utilizado ali baptizo. Baptizo. Mas também existe uma outra palavra que tem o mesmo significado de baptizo, que é bapto. As duas palavras significam imersão, entrar dentro de. E aí Nicandro, ele usa uma ilustração bem interessante, eu queria que você prestasse atenção. Nicandro, ele usa o exemplo do picles. Alguém já viu como é que o picles é feito ou sabe fazer? Tu sabe? Então me corrija aqui na receita, por favor. Então Nicandro, ele coloca que o picles, até se tornar realmente picles, ele recebe alguns mergulhos. Ele vai na água fervente, certo? Ele é imerso na água fervente, o pepinozinho lá, né? Ele é imerso na água fervente. E depois tem outros processos ali, mas ele também é mergulhado em outras coisas, inclusive numa solução de vinagre. E aí, depois de passar pela água fervente, ele vai para a solução de vinagre. E aí Nicandro, ele explica que, se nós pudéssemos, são duas imersões, sim ou não? Ele diz que se ele pudesse usar essas duas palavras, bapto e baptizo, que também querem dizer imersão, ele usaria bapto para imersão na água fervente, e baptizo ele usaria para imersão na solução de vinagre. Até aí, para mim não faz diferença nenhuma, mas para quem faz, sabe. Porque Nicandro, ele resume dizendo que quando o pepino ele entra na água fervente, ele é bapto na água fervente, quando ele é retirado, ele sai praticamente do mesmo jeito. Ele continua o pepino lá. Agora ele diz que quando você entra com o pepino na solução de vinagre, sabe o que acontece com o pepino? O pepino ele sai transformado. Ele sai diferente. Ele não é mais o mesmo desde antes quando ele entrou. E aí é por isso que esse texto de Marcos 16, o original é traduzido por baptizo, porque baptizo pressupõe transformação. Não tem como ser nova criatura se nós não sofrermos alguma transformação. Aqui quando ele fala, quem crer e for batizado, ele está dizendo, você precisa acreditar. E crendo que haja transformação na tua vida, aí você vai ser salvo. Então, queridos, não tem como nós saltarmos muralhas se nós não formos transformados. Não tem como essa transformação não chegar na nossa vida, não tem como nós não nos tornarmos nova criatura. Quem é a nova criatura aí? Levanta a mão e glorifica a Deus. E eu entendo que se você é a nova criatura, você vive uma vida transformada hoje. Porque se você não tiver uma vida transformada, infelizmente, você não vai saltar nada. Mas eu quero dizer para você, que se a transformação alcançou você, literalmente você vai saltar muralhas, aleluia. Então entenda isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, essa pessoa ela é transformada.
Se alguém está em Cristo, sendo ela transformada, ela vai saltar muralhas e desbaratar exércitos para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tem até gente, queridos, que passa por algum tipo de transformação, sim ou não? Tem pessoas, Diácono Carlos, que elas apresentam alguma transformação. Mas, infelizmente, queridos, são pessoas claudicantes, pessoas que oscilam, pessoas que ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo, ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. A sua vida, ela não tem estabilidade alguma. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes. A expectativa de Deus é que eu e você sejamos firmes e constantes, mas não claudicantes, não oscilantes. E quando nós ficamos dando uma olhadinha no para-brisa da vida, olhando aquilo que agradava ao velho homem, tentando resgatar, tentando trazer para hoje, nós, infelizmente, queridos, não nos colocamos numa posição tal em que possamos afirmar que em Cristo saltaremos muralhas. Tem pessoas que ficam sentindo falta, sentindo saudade, ficam indo no passado buscar coisas velhas, quando na verdade o texto de Paulo, que Paulo escreveu, diz que as coisas velhas já passaram. Não tem como, queridos. A nossa vida, ela precisa ser transformada. E sendo transformada, as coisas velhas têm literalmente que ficar para trás. E não adianta nós chegarmos aqui ao longo dessas quintas-feiras achando que vamos chegar de qualquer maneira e receber aquilo que Deus tem para aqueles que são fiéis. Então prepare, meu querido, se prepare, esteja pronto para receber aquilo tudo que Deus tem para depositar sobre a sua vida. Deixa as coisas velhas lá atrás. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que fornicava, que não fornique mais. Aquele que pecava, que abandone o pecado, ou pelo menos mostre a intenção diante de Deus de não viver uma vida de pecado. Porque vivendo uma vida de pecado, não adianta chegar aqui e achar que vai saltar a muralha, né, pastora Zélia? Não adianta, não tem como. Vai ver os outros receberem e não vai receber. Eu me lembro aqui da primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 6 diz assim: qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Então, queridos, não podemos estar voltando no retrovisor da vida, buscando pecados lá de trás e alimentando uma vida de pecado. Eventualmente vamos cair, eventualmente vamos falhar, mas o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta, com o coração arrependido, contrito, desejoso de ser recebido pelo Pai. Agora, viver uma vida de pecado, isso é inadmissível, porque isso é coisa que está lá no passado. E se está lá no passado, nós não podemos voltar para buscar. O versículo 9 desse mesmo texto diz assim: qualquer que é nascido de Deus, repita comigo, nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que Deus mais deseja, queridos, não é que você esteja, ou diga que está livre do pecado, não, irmãos. Nós só vamos estar livres literalmente do pecado quando o nosso corpo for transformado. Mas o que Deus mais deseja é que até nós chegarmos lá e alcançarmos essa transformação, é que você tenha no seu coração o desejo de, cada vez que você cair, você volte com o coração arrependido para Ele, para receber o seu perdão. Ele quer ver em você a disposição, o desejo de não cair, embora que seja algo muito difícil,
mas Ele quer ver a tentativa em você. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está em Cristo, e quando você está em Cristo, você salta muralhas. Aleluia! É assim, queridos. Reitero aqui, não é vivendo de qualquer maneira. Se nós permitirmos, nós vamos ser tragados por esse século, vamos ser tragados por esse mundo, e vamos fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, quando na verdade, o que Deus tem para a gente é tão grande, tão especial, que é melhor se nós nos voltarmos para a palavra dEle. Quem quer saltar muralhas aí, levanta a mão. As coisas velhas, elas precisam ficar para trás. E se elas não ficarem para trás, nós não vamos saltar nada, pastor Gilvan. Mas você, dando ouvido às palavras de Paulo, se prepare, que você vai ver Deus fazendo você transpor, não somente muralhas, mas você vai transpor até os montes, montanhas, não importa o tamanho do problema, Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, queridos, o texto de Paulo aos Coríntios, ele fecha aqui dizendo que tudo se fez novo. O texto diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Querido, se você está em Cristo, você pode até, queridos, ter sido transformado, apresentar transformação na sua vida, você pode até estar deixando as coisas velhas lá atrás, as coisas velhas no passado, mas falta uma coisinha para você realmente afirmar que você está em Cristo. É você olhar para frente e fazer com que tudo que vem diante de você se torne novo. Tudo precisa se tornar novo. As coisas precisam ser novas. O seu tudo precisa ser novo. E tem gente que às vezes não consegue, literalmente, saltar um murinho que seja. Por quê? Porque está estagnado, está com a sua vida parada. Não abre espaço para o novo de Deus na sua vida. Você não faz ideia, querido, do que Deus quer fazer com você, aonde Deus quer te colocar, o agir de Deus na sua vida. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Basta que você deixe. Já passou pela transformação, já deixou as coisas velhas lá atrás, mas Ele quer fazer algo novo na tua vida. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus quer tudo novo. Ele quer tudo novo, queridos. Ele quer fazer com que haja novidade de vida em você. Tem um texto lá em Romanos 6, 4, que diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, através de toda essa transformação que Deus fez, Ele quer que haja novidade de vida em você. Ele quer que você alcance coisas novas. Ele quer que você busque um ministério novo. Ele quer que você tenha uma personalidade nova. Até o seu falar, ele precisa se tornar novo. Tudo precisa ser novo em você. Mas o problema é que às vezes a gente não dá espaço para a novidade de vida que Deus quer fazer em nós. E aí, quando nós não abrimos espaço, nós parecemos estranhos, nós parecemos iguais àquele lá de trás. Nós não tivemos a mudança necessária. As pessoas precisam olhar para você e precisam ver que você é uma pessoa diferente, que a sua vida agora é nova. Se você fazia coisas ilícitas lá atrás, você não faz mais. Se você agia de uma forma, você já age diferente agora, porque Cristo transformou você. Isso é rótulo, isso é etiqueta de quem está em Cristo. E se está em Cristo, vai saltar a muralha. Vai saltar, não tem como não haver mudança. Não tem como não se tornar tudo novo. Se houve transformação, se está em Cristo. Quantos daqui, de repente, já ouviram as pessoas virarem para você e falarem, puxa, você está tão diferente, você é uma pessoa diferente.
e ela nem sabe que você entregou a sua vida para Jesus e que o Espírito Santo de Deus veio fazer morada em você. Isso é novidade de vida, queridos. E é isso que Cristo quer para mim e para você, para que nós possamos literalmente desbaratar exércitos e saltar muralhas. Amém, queridos? E tem outro texto aqui que eu queria ler para a gente ir caminhando para o final aqui. Está lá em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Eu queria destacar aqui, nessas palavras de Paulo aos Filipenses, duas coisas. Primeiro, em Cristo Jesus. Ou seja, ele aponta que isso é possível em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aí? Levanta a mão e glorifica. Então, Paulo está falando contigo, então. A mensagem de Paulo é para você. E ele abre esse texto dizendo, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Ou seja, novidade de vida, fazer tudo novo, é coisa de quem está caminhando, está indo em frente, está olhando para frente, prosseguindo para o alvo. Não tem como você andar em novidade de vida ou alcançar tudo novo na sua vida olhando para trás. Você precisa olhar para frente, buscar aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Se você fizer isso, se você for nova criatura, se você literalmente tiver a transformação que precisa ter, se você literalmente deixar as coisas velhas no passado, se você literalmente permitir que tudo seja novo na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai saltar muralha. Você vai saltar muralhas. E se eu fosse você, eu dava um glória bem alto, porque você vai saltar muralha. Você vai saltar muralhas. É assim, queridos. Uma certa vez, não lembro muito bem, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir porque eu acho que é bem pertinente. Assim que eu me converti, bem jovem, eu já trabalhava em Recife, e a gente quando se converte, pelo menos a maioria das pessoas, ela tem aqueles conflitos pessoais, né? Eu tive, não sei você, mas a gente fica aquela duvidazinha, estava fazendo classe de batismo ainda, poxa, será que o Espírito Santo de Deus veio para dentro de mim mesmo? Será que eu fui salvo mesmo? São algumas coisas que começam a vir na nossa cabeça. E uma vez eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, fica essas coisas vindo na minha cabeça, eu fico nesse dilema, nesse conflito. Eu tinha algumas semanas de convertido. E aí Deus fez uma comigo, irmãos, que foi sensacional. Nesse meu bate-papo com Deus, era uma semana de outubro, a semana do aviador, e no shopping, lá em Recife, teve uma exposição estática. Eram colocadas aeronaves lá e a gente tinha uma escala de expositores. Eu era muito novo, né, recém-chegado lá. Eu fui um dos expositores com o pior quarto de hora, o pior horário. Eu peguei um domingo à tarde, olha só. Um domingo à tarde. E eu fui fazer a exposição, fui participar dessa exposição. E durante a exposição chegou um homem. Várias pessoas iam ver as aeronaves, faziam várias perguntas. Chegou um homem, até hoje eu não esqueço a fisionomia daquele homem. Cabelo mais ou menos parecido com o meu, meio grisalho, mas ele tinha uma barba um pouco grande, também grisalha. Ele estava de camiseta, bermuda e sandália. E ele fez uma série de perguntas, e eu explicando as coisas lá inerentes à nossa profissão, a aeronave e tudo mais. E eu fiquei mais ou menos uns 10 ou 15 minutos falando com ele. E aí, de repente, ele me encarou, não perguntou mais nada, ficou olhando para mim. E aí aquele homem virou para mim e falou assim, ó, você é cristão, não é? Aí eu me espantei assim, eu falei, sim, sou cristão. Aí ele, quem tem o brilho de Cristo, não tem como se esconder, a gente vê na sua cara que você é um cristão. Aí ele depois continuou, era um pastor da igreja metodista do Espinheiro, lá em Recife. Ele foi enviado de Deus para responder a minha oração.
Então, quando você é transformado, você não precisa falar para ninguém, as pessoas já veem em você a transformação. Quando você está em Cristo, você não precisa falar para ninguém, você não precisa fazer nada. As coisas acontecem naturalmente. Quando você está em Cristo, literalmente você consegue saltar a muralha. Isso acontece, queridos. E aí eu digo para você, se você for nova criatura, se você deixar as coisas velhas lá atrás, no passado, se você permitir que tudo na sua vida se faça novo, seja literalmente novo, sem sombra de dúvidas, queridos, pode vir nas próximas quintas-feiras, que Deus vai derramar um caminhão de bênçãos na tua vida, e vai fazer com que você possa saltar muralhas, saltar as dificuldades do dia a dia. E entenda que saltar dificuldade nem sempre é fazer com que a dificuldade desapareça, não. Ela vai continuar ali, mas você vai passar por cima. Ele vai te ajudar. Nem sempre Ele vai remover o problema. Muitas das vezes nós pedimos para Ele remover o problema. Mas às vezes, na maioria das vezes, Ele quer dar força para você passar por cima. Isso só acontece com quem está em Cristo. Não é para qualquer um. Tem que estar em Cristo. Tem que ter aliança com Ele.